Esta nós queremos cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tributo a Deus a minha alegria, satisfação e gratidão de estar nessa cidade, a qual eu amo. Se eu pudesse, eu moraria aqui em Aracruz, onde eu tenho muitos amigos. Louvo a Deus pela vida do pastor Damião e desse ministério, o Ministério Oliveira, a qual nos abraça juntamente com a minha família. Está comigo o pastor José Carlos, meu amigo particular, já foi meu pastor. Estou aqui envolvido, rodeado de amigos, né? Morei em Aracruz, tenho um carinho muito grande por essa cidade. E o Rony é meu amigo particular. Glória a Deus. De longas datas. Rony me ajudou muito. Quando eu morei aqui em Aracruz, eu tenho um carinho muito grande. Oramos juntos, vigília junto. E graças a Deus, Rony está aí também nessa pegada. Glória a Deus pela vida de todos os irmãos. Confesso que eu estou honrado e privilegiado de estar com vocês aqui. Ontem preguei numa praça pública lá em Soretama, uma cidade depois de Linhares, e Deus tem nos honrado. Pastor José Carlos, vou usar a fala dele, pastor Damião, e aos obreiros aqui, ministro, Deus abençoe, que deixar o culto lá não foi fácil, né? Tem culto lá também, sou dirigente de uma congregação, trago um abraço do meu pastor regional, pastor Claudeci Pires, que por sinal é irmão do pastor José Carlos, e eu estou bem recomendado hoje. Hoje não tem problema não. Quem aí tem carta de recomendação, esposa, filho, pastor, co-pastor, tá tudo certo. Aí o seu pastor Jackson me ligando para ir pregar lá na Bagueira hoje, eu falei, rapaz, eu estou lá em Aracruz. Ah, tá certo, esqueci. Pastor Jackson é uma benção, meu amigo. Sem demais delongas, irmãos, só para descontrair um pouquinho, abra a sua Bíblia e não vou ser extenso, tá bom? O pastor já me deu a dica aqui, manda quem pode, obedece, está na Bíblia, Mateus 21:3. Abre a sua Bíblia aí, no 43º livro da tua Bíblia, Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu um discípulo, apóstolo, amigo íntimo de Jesus, que reclinava a cabeça no seu peito, e no final da sua carreira, ele estava exilado na ilha de Pátimos por nome de João. João, capítulo 21, verso 6. Apenas um versículo da palavra do Senhor. João, capítulo 21, verso de número 6. A parte A do versículo. No versículo. E a garganta já começou a dar uma... Tá bom aqui, tá bom. João, capítulo 21, verso de número 6. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se tu passar um pouquinho, tu encontra Atos dos Apóstolos e volta e vai encontrar João. Os irmãos encontraram o texto bíblico? Diga amém. Amém. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e acha isso. Vamos repetir de novo? 1, 2, 3. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Quem disse essas palavras? E ele lhe disse? Jesus. Graças a Deus que essa igreja gosta de poder, mas gosta de Bíblia também. E ele lhe disse: lançai a rede à banda direita do barco e acha. E você senta adorando ao nome do Senhor. Queridos, só damos temas e mensagem quando o Senhor toga. E a ortogação de Deus desceu em meu coração. Não sou desses pregador que diz, belisca seu irmão, cotovela ele, chuta a canela dele, belisca ele. Não tem essa veia. Aqui em Aracruz eu sei que tem um monte, mas não tem nada contra. O tema da mensagem foi confirmada por Deus aqui. Na voz de profecia que o Senhor estava passando para alguém. E o tema da mensagem é: não saia do barco sem a ordem de Jesus. Remantunarash. Vou dar lugar aqui no meio da rua. Remantu, reba.
Sou pentecostal dentro da igreja, no meio da rua, onde botar eu sou pentecostal, tá, irmão? Aleluia! É isso aí, meu irmão. Mas eu sou de Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas é para ele e as reveladas é para nós. A maior revelação aqui é a palavra do Senhor. Querido, quantos testificam que Jesus está aqui? O apóstolo Paulo afirma isso para nós em Gálatas capítulo 2, verso 20. Ele diz: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais, mas Cristo vive. Então quando nós chegamos aqui, nós já trazemos Jesus conosco. Oh glória! A primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, ele diz: não sabeis vós que os vossos corpos é templo e morada do Espírito Santo de Deus, aquele que habita em vós? O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, ele diz: ora, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Você já tem toda a liberdade de abrir essa boquinha linda e santa que Jesus te deu e ficar enquadrado naquilo que disse o salmista no Salmo 150, verso 6. Tudo que tem fôlego, louve ao nome do... Mas Amós, capítulo 3, verso 3, diz que não poderão andar dois juntos se não tiver em pleno. Mas Mateus, capítulo 18, verso 18, diz: o que está ligado no céu será ligado, e o que desligares na terra será desligado. Para essa conexão não se desligar aqui essa noite, fique enquadrado em João capítulo 4, verso 24. O que mais importa aqui é que os verdadeiros adoradores adorem em nome do Pai, em espírito e em verdade. Quando nós olhamos para esse texto, há uma responsabilidade aqui na vida do pregador. Por quê? Porque vamos falar de um homem a qual não era discípulo de Jesus ainda, mas tinha chamada e promessa de Deus. Quem tem chamada e promessa de Deus aqui, levanta a tua mão. Esse mesmo Simão Pedro que vamos relatar aqui é aquele mesmo Simão Pedro de João capítulo 1, verso 42, que Jesus, fixando os olhos nele, diz: eis que eu te digo que tu és Pedro, e a partir de hoje se chamará Cefas, que a tradução é Pedro, é pedra, é rocha, é fortaleza. É por isso que você encontra o salmista escrevendo no Salmo 41, verso 1: Deus é o nosso e for socorro bem presente na hora da angústia. Esse mesmo Simão Pedro aqui é o mesmo Simão Pedro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 15, que quando Simão Pedro passava no arraial, no meio da rua, o povo trazia os enfermos para o lado de fora, porque a sombra de Pedro alcançava e curava. Esse mesmo Simão Pedro aqui é o mesmo Simão Pedro do livro de Mateus, capítulo 26, verso 70, que foi o único homem depois de Jesus a andar por cima. Não, tá vendo aí como você pega o bonde do pregador? Mateus capítulo 26, verso 70 está dizendo que este homem foi quem negou Jesus 3. Isso, a igreja amém. Amém, assim seja. Mateus capítulo 14, verso 29. Aí sim, esse Simão Pedro é o mesmo Simão Pedro que foi o único homem a andar sobre as águas depois de Jesus. Esse mesmo Simão Pedro aqui é o mesmo Simão Pedro de João capítulo 18, verso 10, que diz: embainha a espada e corta a orelha direita de Malco. Esse mesmo Simão Pedro aqui é o mesmo Simão Pedro de Mateus capítulo 10, verso 2, que foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. Pregador, eu não sei aonde o senhor quer chegar. Vou chegar agora para você entender. No livro de Mateus, capítulo 4, do pastor José Carlos, verso de número 18 e verso de número 19. Uma certa feita, Jesus, passando rumo ao mar da Galileia, se deparou com Simão Pedro e André, seu irmão, e diz para eles: venha após mim, que eu farei de vós pescadores de almas, pescadores de homens. Venha após mim, Rony. É uma chamada. Que eu farei de vós é uma promessa.
Como assim, pregador? Livro de Mateus, capítulo 16, verso 16, 17 e 18. Uma certa feita Jesus toma a palavra e diz: quem o povo aí diz quem eu sou? Aí os discípulos tomam a palavra e dizem: olha, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é mais um profeta que apareceu aí e está profetizando na nação. Aí Jesus toma a palavra e diz: e quem de vós diz quem eu sou? Aí verso 17, Pedrão levanta cheio do óleo e diz: tu é o Cristo, tu é o Salvador de Israel. Jesus toma a palavra e diz: feliz é tu, Simão Pedro, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas sim o Pai que está no céu. E eis que eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. O texto que nós lemos Glória, Senhor. vai dizer no capítulo 21, pastor José Carlos. Se tu voltar um livro da tua Bíblia, tu vai encontrar o livro do doutor evangelista Lucas, no capítulo 5, é a mesma mensagem. Quando nós lemos o texto de João, ele foi escrito entre o ano 85 a 90 depois de Cristo. E o texto de João diz que eles estão no mar, por nome de Tiberiades. Outras Bíblias vai dizer Mar da Galileia. E Lucas capítulo 5 vai dizer que o nome do mar é Mar de Geneza, é o mesmo mar de Tiberiades. A Bíblia vai nos informar que Jesus está na beira da praia pregando a palavra do Senhor. E a multidão apertando em ouvir a palavra de Deus. E Simão Pedro está fazendo o quê? Está lavando as... Então ajuda o pregador. Jesus está pregando e Simão Pedro está lavando as... Jesus era ganhador de alma e Simão Pedro era pescador de... Então já desceu uma ênfase aqui para essa mensagem dessa noite. Rede suja não pega peixe. Oh, glória. De maneira que Jesus pregava, Simão Pedro está lavando as... De maneira que a rede de Simão descia, minha esposa, descia um problema. Como é que eu vou fazer para levar uma moqueca para minha sogra essa manhã? Marque bem essa palavra, pela manhã. Quem tem sogra é uma bênção, né? A minha sogra é uma bênção. Minha sogra sai lá do Pontal para fazer pão caseiro para mim, lá em Linhares, quase 50 quilômetros. Você acredita nisso? A prova está aí. Aonde você quer chegar, pregador? Porque aqui em Aracruz também, eu conheço muito Aracruz, tem umas igrejas neopentecostais que acredita que Simão Pedro é o Papa da igreja desses últimos dias. E todos nós sabemos pela hierarquia da igreja católica, o Papa não pode se... Ajuda o pregador que está na Bíblia, o Papa não pode se... Você já leu Mateus capítulo 8, verso 14 e 15? Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. Então entendemos que Pedro era casado, Pedro tinha sonho, Pedro tinha projeto e Pedro tinha família. Oh, glória. De maneira que subia a rede de Simão, subia dois problemas. Como é que eu vou fazer para pagar os meus credores? Tem gente que descabela os cabelos amanhã, porque a boletada começa a vencer. Aí, meu irmão, esquecemos de ler Mateus capítulo 6, verso 31 e 33. Não andeis inquietos com o que há de beber, com o que há de comer, com o que há de vestir. Buscai primeiro o reino do e a tua justiça, e as demais vos serão acrescentadas. Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho, o teu problema ao Senhor, confia nele, e o mais ele entregou na mão de Jesus, ele vai resolver. Aleluia! De maneira que a rede de Simão descia, subia com dois problemas. E Jesus está pregando e Simão está lavando as... Jesus está pregando e Simão está lavando as... Escute isso aqui. Aqui na praia do Saí, na Barra do Saí, na praia do Sauê, que eu já fui muito lá,
toda a beira de praia que nós vamos, pastor José Carlos, há muitos barcos ancorados na beira da praia. Só vou usar duas tendências para barco ancorado na beira da praia. Se for de alumínio ou ferro, a tendência primeira é enferrujar. E a segunda é afundar. Crente que não busca mais a presença de Deus, ele começa a enferrujar. É verdade. Sabe qual é o ferrugem que chega na vida do crente que para de buscar a presença de Deus? Ele não acredita mais em profecia ou glória. Ele não acredita mais nos dons espirituais. Aí quando ele vai ver, ele está no fundo do poço. Olha o que Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, meu filho, desperte o dom que há em ti, que foi imputado sobre a posição de mão, e guarde o bom depósito que é o Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Perca o foco não, irmão, perca o foco não. Jesus está pregando, pastor Damião, e Simão está lavando as redes. Se você for na beira da praia, os barcos de hoje levam o nome de alguém na palma do barco. Ah, tá, o barco da família Moreira está lá em alto mar. O barco da família Pires está lá em alto mar. Então eles colocam o nome para o barco ser identificado. Mas aqui o barco de Simão Pedro não leva o nome. Jesus vai parar de pregar, Rony, por um momento, e vai caminhar perante a praia. Jesus, nesse texto de João, tem 5 pescadores na beira da praia. Jesus podia entrar em qualquer outro barco, pastor José Carlos, mas o barco que Jesus entra é o barco de Simão Pedro. E Jesus vai começar a dar a primeira ordem para Simão: afasta o barco 200 côvados da margem da praia. Se fosse hoje na nossa calculadora, Jesus estava falando: Simão, afasta o barco da margem do Pontão do Ipiranga, lá onde a gente mora em Linhares, 1,5 km. Porque a Bíblia é categórica e verdadeira em dizer que Jesus ainda pregava e a multidão apertava em ouvir a palavra de Deus. Já desceu algo do céu aqui para alguém aqui. Eu estou pregando para alguém aqui que está desesperançoso aqui essa noite. É Mantunaraia. Não espere o cenário estar favorável para você fazer alguma coisa para Jesus, não. É Manaraia. Nem sempre o cenário vai estar favorável. E já desceu outro negócio aqui, irmão. Eu sou da Bíblia, mas escuta isso aqui. Jesus faz questão, marque bem isso aqui, Rony. Jesus faz questão de te honrar aonde você foi mais humilhado. Você tem base bíblica para vir provar isso, pregador? Com certeza. Quem lembra de João capítulo 4 aqui? A mulher samaritana ia tirar água no poço todos os, e os judeus humilhavam ela, porque os judeus não se combinavam com Samaria e a reputação dela não era nada legal. Mas chegou um dia que Jesus chegou com a multidão e disse para os discípulos: desce todo mundo para a cidade e vai comprar comida, e só volte aqui de tarde. E ele fica com a mulher samaritana sozinho. Oh glória! Aí ele começa a pregar para ela e muda a situação, o trajeto, a história daquela mulher. Aonde ela era mais humilhada, pastor José Carlos, Jesus provou para ela que nem sempre o cenário vai estar favorável. Mas Deus, ele tem honra em cenário caótico para a tua vida. Eu sinto ele aqui.
Eu não saí de Linhares para brincar de profeta aqui não, meu irmão. Deus vai mudar o cenário de pessoas aqui. A graça está real aqui. Cantor Rony, Remanaraia. Espírito Santo de Deus, aleluia, meu Deus. Olha a ordem de Jesus. Não perca o foco. Olha a ordem de Jesus. Aleluia, meu Deus. Deus de Jesus está sentado, pastor José Carlos, e vai dar a ordem para ele, dizendo assim: vamos para o alto mar. Entenda isso aqui. Entenda isso aqui, irmãos. Entenda isso aqui. Se você é leitor da Bíblia, você vai ler em Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20, que todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. E por que Jesus diz para Simão: afasta o barco para o alto mar? Por quê? Jesus não podia dar ordem para os peixes virem aqui na polpa do barco dele, aqui na margem da praia? Aí Jesus vai dar uma ordem, pastor José Carlos: vamos para o alto. Ajuda o pregador. Vamos para o alto mar. Como você vai muito nessas praias aqui de Aracruz, você vê muitos barcos lá, né? E hoje os pescadores têm uma regalia de colocar um motorzinho na polpa do barco, tem gasolina ou óleo diesel, ele vai embora. Mas com Simão, o negócio era no... Escute isso aqui. E você sabe que quem não sabe remar, ele rema. O barco roda e não sai do... Então para remar tem que ter técnica, tem que ter talento. Rema, Simão! Rema, Simão! Glória a Deus, aleluia! Rema, Simão! Aleluia, Jesus! Rema, Simão! Aí vai chegar no meio do mar, Jesus vai falar: para o barco aqui. É o texto que nós lemos. Para o barco aqui. Olha o que Jesus vai dizer para ele, pastor José Carlos: lance a rede à direita do seu. Por que Jesus não disse para ele: lance a rede à esquerda do seu barco? Lance a rede na parte posterior do seu barco. Lance a rede na frente do seu barco. Lance a rede na diagonal. Jesus dá uma ordem: lance a rede à direita do seu remar. Unarachúria. Reteia. Sabe por que Jesus mandou ele jogar a rede à direita do barco? Porque Jesus faz questão de nos honrar aonde mais nos desceram a madeira. Estou falando de propriedade, eu não sou pregador do evangelho. Eu tenho maior responsabilidade com a palavra do Senhor, você não tem noção. Olha a mente do pescador. Olha para Jesus. E se é eu lá no barco, eu vou fazer a pergunta dessa forma: mas é aqui mesmo que o Senhor pediu para mim vir? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já trabalhou à noite aqui? Eu também. Quem trabalha à noite e quer dormir? Isso. Quem trabalha à noite e quer dormir? De dia. Você se lembra que eu te falei para você guardar a palavra pela manhã? Lembra? Presta atenção no culto aqui, não. Foco aqui. Foco é aqui. A atenção tem que ser para Jesus.
A palavra dele é maior do que qualquer coisa. Fica tranquilo. Escuta isso aqui. Aí Jesus vai olhar para ele. Ele disse: mas aqui, eu estava ontem aqui. Aí o Senhor me trouxe para cá de novo. Aqui não tem peixe não. Aí Jesus vai olhar para ele, pastor Damião, e vai dizer: lance a rede. Lance a rede. Aí ele vai dizer assim, no livro de João, capítulo 21, verso 3. Diz que Jesus aparece na praia pela manhã. Ajuda o pregador. Jesus aparece na praia pela manhã. O pregador te perguntou se quem trabalha de noite quer dormir de dia. E você falou que é verdade. Simão estava lavando as redes. Por quê? Porque estava vindo de uma pesca que não pegou nenhuma piaba. Rebaia. Renarachúria. Aí Jesus manda ele lançar a rede. Aí João 21, 3 e 4 diz: minha esposa que era pela mãe, que Jesus levou ele no mesmo lugar onde? De Lucas 5:5. Ele abre a boca e fala para Jesus: Senhor, trabalhamos à noite. Outras Bíblias diz pescamos. Pescamos a noite toda e não apanhamos. Pescamos a noite Toda. Pescamos a noite Toda. e não apanhamos Nada. Nós trabalhamos a noite Toda. e não pegamos nenhuma piaba. Nenhum. Mas sobre a tua Palavra. mas sobre a tua Palavra. na palavra de Jesus ainda levanta defunto, meu irmão. Na palavra de Jesus ainda resgata o cachaceiro. Na palavra de Jesus ainda resgata o maconheiro, o drogado, o traficante. A palavra de Jesus, ela é fiel. É manaraia. Ô, glória! Não pensa que você faz e acontece. E depois que você vem para a presença de Jesus, você vira um gatinho. Você pode ser um leão aí fora, mas na presença de Jesus você tem que miar, miau. Ô, glória! Porque ele é o leão da tribo de Judá, está aqui essa noite. Venha! Escuta isso aqui. Eu tenho que encerrar. O cenário não estava bom para Simão, porque ele volta de uma pesca que não tinha pegado nenhuma piaba, mas Jesus levou ele no mesmo Lugar. ajuda o pregador, no mesmo e vai dar uma ordem. E a palavra que Jesus ordenou para a sua vida, para a sua família, ainda que o diabo diga que não vai acontecer, Jesus, a última palavra ainda é a de Jesus. O negócio pode estar virando para todo lado, mas se Jesus disse mandar a vitória está garantida. Escuta isso aqui. Senhor, trabalhei a noite Toda. e não apanhamos, mas no dia seguinte a pesca foi 153 peixes grandes. João 21:11. Essa mensagem é muito longa, mas como amanhã é um dia corrido, vou ser ético aqui essa noite. Se bote de pé. Minha filha Isabelle, para encerrar aqui, tá bom, pastor Damião? Minha filha Isabelle, para encerrar aqui. Aleluia.
E você saia daqui com essa palavra. O momento que tu vive hoje não define quem você pode ser amanhã. Aleluia, Jesus. Tá, se mostra o Pai Celeste, amém? Você está chamando minha mãe para estar cantando comigo? Esse moço dela pode estar me ajudando. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Oh, aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Tua palavra é santa e verdadeira. Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra não mostra ao inimigo a sua fraqueza, mostra a ele quem está contigo na peleja e acalma. Insista, se anima, são dias pra lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que isso tudo ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe e eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esse dia contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Oh, aleluia, pode ir, aleluia, está cuidando da ti, meu querido. Aleluia, mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe e eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Eu tô cuidando, eu tô selando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te montando, e o resto é detalhe e eu estou anotando. Tá indo a pouquinho, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar.
Aleluia. Senta nesse espírito. Tome o seu assento nesse mesmo espírito. Eu vou encerrar aqui, irmão. Senta adorando ao nome do Senhor. A voz da profecia veio em meu coração.